exposição da palavra do Senhor. Todos acharam? Obrigada, querida. A palavra do Senhor vai dizer assim em 1 Reis 18:1. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Convido a igreja agora a orar comigo antes de nós sentarmos. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra, Jesus. Não só no período de Elias, Deus, mas falada a nós hoje, Jesus. E Pai, nós cremos que o Senhor tem um novo para liberar na vida da sua igreja, na vida dos teus filhos, Pai. E Deus, eu quero colocar diante de Ti a sua palavra, Deus. Eu me consagro ao Senhor, a minha voz é sua, eu me submeto ao Senhor, Deus, para que o Senhor fale através de mim aqui, Jesus, aos corações. Senhor Deus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, abre os nossos olhos para Te ver, abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre os nossos corações para perceber aquilo que o Senhor está falando conosco. Senhor, nós nos despimos do nosso orgulho, nós nos despimos das nossas barreiras, nós nos despimos, Deus, da nossa arrogância e prepotência, nós nos despimos diante daquele que é, que foi e que sempre será e retornará. Nós nos despimos, Deus, diante do mais alto, do mais entronizado, daquele que reina sobre as nações. E nós queremos dizer, Espírito Santo de Deus, eis aqui os teus filhos e filhas. Queremos ouvir o som da chuva, queremos ouvir o som das palavras que vêm daquele que tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Espírito Santo de Deus, encontre em nosso coração e nesse local aqui hoje, Deus, um lugar onde o Senhor possa declarar palavras, as palavras de vida eterna, porque nós não temos outro lugar para ir, senão diante da Tua presença para ouvir aquele que é, para falar conosco aqui hoje, Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. A igreja pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre o som de um novo tempo. Enquanto eu estava nesse final de semana ali na casa dos tios, o Senhor ele estava falando isso ao meu coração, o som de um novo tempo, o som de um novo tempo. E o que é o som de um novo tempo? Como que é isso? Como que acontece? Quantas pessoas aqui muitas vezes já sentiu que alguns ciclos já fecharam, que algumas coisas já se encerraram e você está ansiando por algo novo? Eu vou perguntar de novo. Quantas pessoas aqui estão ansiosos por algo novo do Senhor? Nós fomos um povo feito para ansiar por algo novo do Senhor. E eu espero que a palavra de Deus hoje, no último culto do ano, possa inspirar eu e você aqui a buscar o novo do Senhor nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que era velho já se foi. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Eis que tudo se faz novo quando nós nos rendemos ao Senhor. Sabe, eu não sei como que vocês estão aqui hoje. Hoje é o último culto do ano e talvez você esteja um pouco parecido como eu, vendo um monte de metas, organizando alguns planejamentos, falando para o Senhor alguns sonhos, compartilhando alguns desejos, algumas coisas. Mas sabe, a verdade é que quando nós vamos para a presença do Senhor e quando nós nos apegamos ao Senhor, nesse lugar de devoção e de entrega completa, na presença de Deus, nesse lugar de devoção, a vontade do Senhor começa a se fazer em nós. E aí, os nossos planos para 2026, elas deixam de ser algumas metas, alguns planejamentos, algumas organizações que nós fazemos e falamos assim, Deus, caiba aqui. E passa a ser algo que é, Espírito Santo de Deus, eu só quero mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, qual que é a sua vontade? Espírito Santo de Deus, qual é a sua palavra? Espírito Santo de Deus, esse desejo vem do Senhor, esse sonho vem do Senhor, porque muitas vezes o Senhor ele pode simplesmente destruir tudo que nós pensamos para estabelecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Quando nós estamos nesse lugar de devoção, não é sobre os planos que eu tenho para o Senhor em 2026, os hábitos que eu preciso construir e fazer, ainda que isso também seja ação.
mas é sobre buscar o coração do Senhor e permitir que Ele nos ajude a nos despir de nós mesmos, nos despir de quem nós achamos que somos, nos despir às vezes até das nossas ideias, que na verdade não estão baseadas nem na palavra e nem naquilo que o Senhor tem para nós. A verdade é que quando nós começamos a sentir o som de um novo tempo, quando nós estamos na presença de Deus, nós começamos a sentir o som de um novo tempo, a ouvir que algo está chegando, que o som da chuva está chegando, quando nós estamos num lugar da presença do Senhor de Deus. Sabe, muitas vezes, posso falar isso como alguém que serve na igreja, muitas vezes nós achamos que o som de um novo tempo vai vir quando uma conferência chegar, vai vir quando eu fizer uma viagem missionária. Olha que eu sou missionária. Vai acontecer quando eu for líder de algum ministério. O som de um novo tempo vem do Senhor, o Rei dos Reis. Vem quando nós escutamos não o som das pessoas e dos movimentos físicos e humanos. Vem quando nós escutamos o coração do nosso Deus. Vem quando nós escutamos aquilo que está queimando no coração do nosso Deus. E aí, nós olhamos para o céu, nós buscamos o céu e a sua justiça, porque todos os nossos planos de 2026 e todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Se nós realmente queremos começar a ouvir o som de um novo tempo, a gente precisa recorrer à presença de Deus. Esse é um lugar inegociável, é um lugar de intimidade. E sabe, estar na presença de Deus e começar a ouvir esse som de um novo tempo, isso não é sobre um sonho novo, sobre uma meta nova que o Senhor coloca no nosso coração. Não é sobre planos ou ideias que a gente pode criar. Na verdade, é sobre nós nos despirmos de tal forma que nós fiquemos completamente entregues e vulneráveis à palavra do Senhor e ao toque do Senhor e à mão do Senhor. Não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre pedir ao Senhor uma capacitação específica, é sobre dizer: Senhor, eu sou só a Ana Luísa. Será que o Senhor pode me moldar e me transformar a ponto de eu ser vulnerável o suficiente para o Senhor me transformar? E eu cumprir com a tua vontade na minha vida, mas mais do que isso, na história da humanidade? É sobre, na verdade, a gente se despir completamente, estarmos entregues ao Senhor. O Senhor, Ele tem algo para cada um de nós aqui. Eu não sei quais são, às vezes, os sonhos até enterrados que estão no seu coração, ou os sonhos de outras pessoas que a gente acaba passando a sonhar. A gente compartilhou um pouco sobre isso lá na casa da tia esses dias. Mas o que o Senhor quer falar com você? O que o Senhor quer fazer em você? Se nós queremos viver, nós precisamos entender que o som de um novo tempo começa com uma visão impossível, mas dada e autorizada por Deus. E em 1 Reis 18:1, quem está com a sua Bíblia aberta, por favor, leia comigo lá. Me acompanhe na leitura. Diz assim: muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Elias, que está nesse contexto, é Elias que estava ouvindo essa palavra do Senhor dizendo a ele. Esse tempo de seca, esse tempo de deserto foi um tempo que o próprio Deus, Ele decretou para corrigir o coração do povo de Israel. Muitas vezes a gente acha que o som de um novo tempo é quando está tudo bem, é quando está tudo certo, é quando nós estamos lá. Nós vimos tantos testemunhos aqui hoje do corpo pastoral. Isso aqui é o som de um novo tempo, irmãos. Isso aqui é o som de um novo tempo. Mas eu estou num deserto. Isso aqui é um som de um novo tempo. Porque nós servimos a um Deus que não falha e que trabalha em favor daqueles que o amam. Isso é o som de um novo tempo. Ana, mas é só deserto. Ana, mas é só dor. Ana, mas tem os meus conflitos. Ana, mas Ana... Nós não vamos poder chegar ao Senhor e dizer: sabe, Deus, eu não consegui te ouvir no meio do deserto, porque eu estava no deserto. Então, eu não consegui viver o que o Senhor queria para mim. Eu acho que a nossa perspectiva, ela muda quando a gente pensa em como a gente vai se apresentar diante do Senhor. Sabe, Deus, eu não estava tão aberto a te ouvir naquele período, porque a minha dor estava muito grande. Ou porque a dificuldade estava muito grande. Será que não seria uma prova de amor aí?
nós buscarmos o coração do Senhor e ouvir o Senhor, quando nós realmente, além de não ter muito para entregar, nós também não nos sentimos nada para Ele, diante dEle? A verdade é que nós somos quando nós estamos diante daquele que é, diante do Senhor Jesus. E Elias, ele estava nesse ambiente de correção com o povo de Israel, o povo de Judá. Fica a dica, um povo que estava vivendo de novo um momento de desunião, queridos. Muitas vezes a gente não consegue ouvir o Senhor quando nós não estamos na unidade do Espírito. Eles eram o mesmo povo, estavam em divisão. E é interessante que o Senhor vai falar para Elias assim: vá apresentar-se a Acabe. Acabe não era um rei legal, não foi um rei que reinou com justiça e ele não agradava o coração do Senhor. Muitas vezes, para nós vivermos um novo tempo ou fazer parte de um tempo que Deus quer liberar sobre a história da humanidade, o Senhor vai falar para nós nos apresentarmos diante de reis da humanidade, só para mostrar para eles que o verdadeiro rei reina. Todos só conseguiam ver deserto, todos só conseguiam ver o juízo e não a correção, e nem a mão de graça e misericórdia do Senhor. Mas Elias, ele foi usado por Deus para ser um porta-voz naquele tempo. E ele falou assim: tá deserto sim, tá difícil sim, mas o Senhor disse que vai chover. Isso, queridos, era sim uma visão impossível. Isso sim era uma visão impossível, mas isso foi dado por Deus e autorizado por Deus. Se eu posso sugerir algo no final desse ano, após esse último culto do ano, seria: Deus, qual que é a visão impossível do Senhor para mim, ou na minha vida, ou que me envolve de alguma forma naquilo que o Senhor quer fazer? Lembra que isso não é sobre nós, é sobre o que o Senhor quer fazer. Quando nós buscamos o Senhor nesse lugar de intimidade da presença, o Senhor, Ele compartilha conosco essas visões de um tempo. E nós somos responsáveis por se apresentar diante do mundo como filhos do Altíssimo. Isso é muito interessante porque eu estava lendo um livro uma vez que ele falava sobre a importância das raízes. E eu lembro que nesse livro, um pastor que o escreveu, ele fala: nossa, mas eu me sentia tão despreparado para pregar naquela conferência. Tinha um pastor de jovens que estava na alta, tinha o louvor que não sei o quê. E ele fez uma pergunta para o Senhor, ele foi orar antes dele pregar a palavra de Deus. E ele falou assim: Deus, o que o Senhor quer de mim aqui hoje? Como é que eu faço? Eu estou tão nervoso. Ele já era pastor há muito tempo. E Deus falou assim: prega como filho. Não prega como pastor, prega como filho. Nós não somos pastores e depois filhos. Primeiro nós somos filhos de Deus. E depois nós cumprimos o que a gente faça. Quer começar alinhando o seu 2026? Faça que nem na palavra diz, de sondar, de pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Espírito Santo, sonda o meu coração. Será que eu realmente me vejo como um filho muito amado do Senhor? Será que ainda não existem algumas raízes que o Senhor precisa tocar? Porque vai fazer toda a diferença você servir ao Senhor como filho e não como empreiteiro, engenheiro, ou pastor, ou líder. Os títulos, eles não nos definem. O que nos define é a palavra do Senhor. O que nos define é o sangue de Jesus e a filiação que temos nele. Se nós queremos também começar a ouvir ou viver no som de algo novo, a gente precisa entender que essas coisas elas são geradas no secreto por meios de processos de preparação. Às vezes a gente se empolga, e eu falo por mim aqui. Às vezes eu me empolgo, o Senhor dá um plano, o Senhor dá um projeto, eu vou com tudo, e aí eu lembro que existe um processo para que as coisas aconteçam. E esse processo não é sobre o produto final, não é sobre o que acontece no projeto, não é sobre os resultados. Esse processo é em mim, esse processo é em você, porque o Senhor, Ele tem mais preocupação em te transformar do que te usar. Se nós estamos vivendo um cristianismo confortável, nós não estamos vivendo o cristianismo de verdade. Se nós
nós queremos realmente viver para Cristo e viver no som de algo novo, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, nós precisamos entender esse lugar, que nós vamos passar por processos de refinamento. Tem uma passagem, eu não vou lembrar onde é, que o Senhor vai falar sobre o ouro que é batido. E ele é batido para que esse ouro ele fique ainda mais puro, e ele fique ainda mais resistente, mais importante, para que ele tome a forma que o ourives quer. Nós não podemos ter a forma que o mundo quer. Se a gente for para o Instagram, ou para as redes sociais, ou mesmo olhar, a gente pode se comparar muito fácil. Eu quero ser igual fulano. Eu quero ter 1,5 milhão de hábitos. Igual fulano, eu quero ser organizada. Eu tento, mas eu fico assim, nossa, eu vou ser organizada igual aquela pessoa. Não vou. Eu tenho que dar o meu melhor, mas eu não sou, entendeu? E aí a gente começa a se comparar e a gente tenta se alinhar como se nós pudéssemos fazer isso. O único que pode nos moldar e nos dar a forma que precisamos para cumprir o propósito e o plano que Ele tem para nós e através de nós e para muito além de nós é o Senhor. Se você quer entrar em um formato, então se permita ser formatado pelo Senhor. Se permita tomar forma nas mãos de Deus. Senhor, será que a forma como eu estou trabalhando está no formato que agrada ao Senhor? Será que a forma como eu estou falando está num formato que agrada ao Senhor? Será que a forma como eu trato os meus amigos, os meus familiares, a minha esposa, será que isso está no formato que agrada ao Senhor? Será que eu estou honrando o Senhor no meu formato de vida? Na forma como eu gasto os recursos que o Senhor mesmo me deu? Conseguem ver como isso tudo é bastante coisa? Eu estou falando tudo isso porque para a gente entender que esse processo não é fácil, esse processo não é rápido e ele dói. Um processo de gestação, ele é como o processo de uma mulher que fica grávida. Para a criança crescer, os órgãos eles se ajustam, eles se espremem, a mulher tem que andar diferente, existe uma série de reorganizações que acontecem no corpo da pessoa para que algo novo seja gerado. Será que nós estamos dispostos a viver esses processos de reorganização, de reestruturação pelo Senhor, ao invés de andarmos em comparação? Não é muito melhor a gente viver naquilo que Deus tem do que naquilo que o mundo, às vezes até o mundo da igreja, fala que a gente tem que fazer? Eu estou falando do mundo da igreja em sentido religiosidade, eu não estou falando no sentido palavra. Nós precisamos ser regidos pela palavra de Deus. E eu quero trazer o exemplo de Paulo aqui, para a gente poder abrir esse ponto. Se você puder acompanhar comigo, Atos 9, versículo 3, de 3 a 5. Atos 9, de 3 a 5. Diz assim: Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? A gente tem que... O contexto dessa passagem é de Saulo. Ele ainda se chamava Saulo nesse tempo. Muitos aqui acredito que saibam que ele era um perseguidor dos cristãos, certo? Só que ele fazia isso, queridos, com a autoridade da igreja da época. E uma coisa que o Senhor me falou nesse ano, que o Senhor abriu os meus olhos, porque para nós que estamos no ministério, é muito desafiador nós não nos acostumarmos com as coisas como elas acontecem. Nós nos acostumarmos, na verdade, ao invés de nós entendermos a todo tempo o que o Senhor quer. E eu lembro que o Senhor falou para mim assim: Ana, Paulo, ele não acreditava numa mentira. Ele perseguia os cristãos acreditando numa verdade, mas a visão dele era distorcida. E enquanto ele não foi derrubado pelo Senhor, e enquanto ele não caiu em si mesmo para enxergar ao Senhor, ele não conseguiu viver a verdade que ele tanto acreditava.
podemos estar aqui hoje na casa do Senhor, mas às vezes a gente está como Saulo, acreditando na palavra do Senhor e no Senhor do jeito que a gente quer. E às vezes a gente pode até não estar perseguindo os cristãos, mas a gente está se impedindo de viver o chamado de Deus nas nossas vidas. E nós não estamos permitindo o Senhor vir e quebrar o nosso orgulho, quebrar com a nossa arrogância, quebrar com a nossa prepotência, para que nós possamos ser moldados e perguntar no final: Senhor, quem é você? Às vezes nós estamos adorando um Deus que nós construímos. E é impossível nós vivermos uma novidade de vida no Senhor se nós estamos adorando um Deus que nós fizemos com as nossas próprias mãos e pedimos para Deus caber. Nós só conseguimos viver o som de algo novo, ou no som de algo novo, num tempo de novidade do Senhor, quando nós permitirmos o Senhor nos trabalhar, nos quebrar e nos moldar a ponto de olhar para o Senhor e permitir que Ele se revele da forma como Ele realmente é. Vamos dar uma puladinha para Gálatas 1, de 15 a 18, que diz assim, Gálatas 1, de 15 a 18. Gálatas 1, de 15 a 18. Ele diz assim: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele está dizendo isso depois dessa passagem que nós lemos, onde ele cai ali em Damasco. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Eu quis colocar essa passagem explicativa porque mostra que até Paulo, depois que ele caiu em si, ele entendeu que ele precisava de um tempo de preparação. Ele precisava de um tempo de alinhamento. Essa é uma segunda sugestão que eu quero dar para nós aqui nessa noite. E eu me incluo aqui. Senhor, alinha o meu coração. Alinha o meu coração para aquilo que o Senhor quer em mim. Nessa próxima fase que está chegando. Isso nem é sobre 2026. Isso é sobre um novo tempo. E algo que a gente precisa entender nesse processo é de que quando o Senhor vai gerar em nós tudo isso, quando o Senhor vai trabalhar em nós, isso além de doer, vai implicar em algo muito importante que a gente vê inclusive no capítulo 18, nessa conversa que a gente vai ver entre Elias e Obadias e depois quando ele se apresenta a Acabe. Ele vai mostrar ali aquele momento entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quero ler com vocês, irmãos, a passagem de 1 Reis 18, a gente vai pegar ali na metadinha, mais ou menos. Aqui. Diz assim no versículo 30. 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então
caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Algo que eu entendo sobre viver num som de novidade do Senhor e sobre esses processos de gestação e de processos que nós passamos é que os altares idólatras no nosso coração precisam ser derrubados. Ai, Ana, mas eu não adoro ídolos e imagens. Mas será que não tem algo que também toma o seu coração, que rouba a sua devoção do Senhor? A gente está falando aqui na palavra do Senhor do povo de Israel que estava adorando a Baal. E Deus vai mostrar aqui na sua palavra que ele usou Elias para restaurar o altar da adoração. Como nós podemos viver um som de novidade do Senhor? Restaurando o altar da adoração nos nossos corações. Em Romanos 12 vai dizer que a adoração que o Senhor quer é uma adoração racional. Uma adoração racional, quando a gente vai estudar no grego, tem a ver com o entendimento. Eu posso vir aqui, pregar essa palavra sem temor nenhum do Senhor, só para pregar, só para cumprir um cheque na minha lista. Isso não é uma adoração racional. Isso não vai honrar o meu Deus. Isso não vai mostrar amor pelo meu Deus. E a verdade é que a gente aprendeu a viver uma vida que é mais de checklist porque nós temos que fazer. Não é nem porque a gente quer. Mas não tem a ver com nós vivermos uma adoração racional a Deus. Eu sirvo meu marido e a minha família dessa forma porque eu adoro, honro e amo o Senhor dessa forma. Eu trabalho como fonoaudióloga porque eu sei que eu honro e amo o Senhor nessa área da minha vida. Tudo que nós fazemos, queridos, eu sirvo no ministério integral. Mas a verdade é que a nossa vida é um ministério integral. Tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não adianta nós virmos aqui na casa do Senhor e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, sendo que você ainda está brigado com a sua família, sendo que você ainda não perdoa aquela situação lá de trás, sendo que você desonra o nome do Senhor no seu serviço, sendo que você deixa para fazer o seu momento de devoção com o Senhor só 3 minutos do seu dia. Será que o Senhor não é digno demais? Será que o Senhor não é digno demais? É impossível nós restaurarmos o altar da adoração no nosso coração se nós realmente não entregarmos tudo ao Senhor, queridos. Não adianta a gente fazer várias coisas na igreja, confessar ao Senhor e dizer: te amo, te amo, te amo, expulsar demônios, curar, operar milagres, se no fundo a gente não ama o Senhor porque a gente não o conhece. Quer servir o Senhor? Ame o Senhor primeiro. Busque amá-lo primeiro. Busque conhecê-lo e se conhecer nele. Esse lugar, queridos, é a adoração racional. É uma adoração que entende que nós servimos porque somos amados, não para ser amados. Nós já fomos salvos, nós já fomos resgatados, queridos. A única coisa que o Senhor nos pede agora é para amá-lo de todo o coração. Esse processo de alinhamento do nosso coração, ele é um processo que não pode ser abortado. Se nós queremos que esse tempo novo que conseguimos ouvir no Senhor e na presença venha à luz, nós precisamos permitir que o Senhor gere isso no nosso espírito, a ponto de quebrar com os ídolos no nosso coração. E nós vivemos também num som de novidade. Quando nós permanecemos fiéis, quando nós descansamos em Deus e acreditamos que Ele pode fazer além. Essa palavra o Senhor me deu quando eu estava voltando da minha primeira viagem missionária ao Canadá. E os tios
história, o Canadá nunca foi uma nação que eu pensei em ir. E o Senhor, Ele foi trabalhando isso comigo de muitas formas. E na minha primeira ida, eu não imaginava que eu conseguiria ir, eu não imaginava que isso seria possível. Eu estava no início do ministério e quando eu cheguei no Canadá, depois de muitas palavras do Senhor, eu senti no Espírito que o Senhor ia me levar para lá de volta. Eu senti no Espírito que o ministério que o Senhor tinha para lá, ele ia acontecer lá também. E enquanto eu voltava de avião, com meu coração muito cheio dessas promessas de algo novo do Senhor no meu coração, que eu espero que o Senhor também enche o seu coração com promessas dele de algo novo para você aqui. Eu lembro que eu estava voltando sozinha da viagem, eu estava no avião e o avião começou a sacudir, começou a ter turbulência. Eu nunca tinha pego turbulência antes. E aí eu falei, Deus, e aí? O que eu faço agora? Me preparo para morrer, vou chegar viva no Brasil? Qual que é o esquema, né? Como é que eu vou fazer agora? E eu falei assim, como eu reajo? Fico desesperada, fico com medo, fico ansiosa, me entrego, peço perdão pelo que eu não fiz, te agradeço pelo que o Senhor me permitiu viver e morro. O que eu faço? E Deus falou assim, descanse e permaneça fiel. E isso não é sobre a turbulência do avião, é sobre a turbulência que está vindo. Eu ouvi promessas de algo novo. Eu senti no Espírito todas essas promessas no meu coração. Mas eu não imaginava a turbulência que viria. Mas olha o cuidado do Senhor em me avisar. Olha o cuidado do Senhor. Permaneça fiel e descanse. Permanecer fiel é um desafio quando nós, diante das promessas incríveis e maravilhosas no meio do deserto, diante das promessas de chuva no meio da seca, diante das promessas de chuva numa fase que talvez seja a mais difícil da sua vida, é você não sentir aquilo que você gostaria de sentir porque você está cansado, porque você está ferido, é você não conseguir ver aquilo que no íntimo você sabe, porque tudo que você vê é uma terra seca e você se sente a terra seca. É a gente permanecer fortes quando nós estamos cansados e esgotados. E aí é nesse momento que nós andamos com coragem. Para nós vivermos o som de algo novo, nós precisamos andar em coragem. E coragem, por incrível que pareça, não é você ser super forte. Não é você ser aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, cara, essa pessoa é uma pessoa forte. Você ser corajoso é você ser fiel, é você descansar em Deus e acreditar que Ele pode fazer além. Tem uma palavra que é a palavra de Josué 1:9. Quantos aqui já ouviram? Seja forte e corajoso? Muitas pessoas, né? E eu lembro que o Senhor me deu essa palavra no ano passado, quando eu estava terminando a minha faculdade, fazendo o meu TCC. Seja forte e corajosa. E eu fui estudar a palavra Hazak, que é a palavra que a gente traduz como corajoso. E essa palavra, quando a gente vai ler ela, o significado dela não é bem coragem. O significado dela é seja firme, seja sólido. Às vezes a gente acha que para viver a promessa das chuvas que estão vindo, a gente precisa ser super forte. A verdade é que nós precisamos ser cristãos firmes. Firmes nos nossos valores, firmes em quem nós cremos, firmes na verdade da palavra, firmes nos fundamentos do Senhor, firmes no Senhor. E essa é a mesma palavra que vai aparecer em Gênesis 3:18, quando Deus ele vai falar, quando Ele cria o homem e Ele dá a missão para o homem de ir e dominar. Esse dominar é a palavra Hazak. É o quê? Você ter uma cultura tão cheia do céu, tão firme do céu, que na terra nada vai prevalecer. Quando nós permitimos o Senhor gerar em nós as promessas dEle, que é muito mais do que a gente merece, nós podemos ser firmes em quem Ele é. Firmes
nós somos cristãos firmes e sólidos, nós somos cristãos cheios de razaca, fortalecidos pelo Senhor. E a minha conclusão para hoje, para essa noite é: se nós queremos viver algo novo em Deus, ouvir algo novo e responder a algo novo, isso vai começar com nós permitirmos o Senhor nos despertar para esse novo tempo. Nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus vai dizer, vou fazer um pequeno recorte da passagem de Isaías 51 e 52, que diz assim na passagem de Isaías 51, 9: Desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. E no 52 diz assim, versículo 1: Acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais tocarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. A gente vai pular para o versículo 7. Depois que nós versículo 6. Por isso meu povo saberá o meu nome, por isso naquele dia saberá que eu sou quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, seu Deus reina. Por que eu li essa passagem? Porque essa passagem ela é muito similar ao que Elias estava fazendo ali também. Quando Elias fala, vai chover, ele está sendo essa pessoa que é formosa sobre os montes, trazendo uma boa notícia. Nós somos essas pessoas, irmãos. Se nós permanecermos fiéis, se nós descansarmos na soberania do Senhor, que é Ele que faz, e nós acreditarmos que Ele pode fazer infinitamente mais e além, queridas, a nossa vida vai ser um testemunho tão vivo, que vai anunciar a beleza desse Deus grandioso de forma natural. Nós seremos o que a palavra vai dizer no Novo Testamento de cartas vivas. Esse é o nosso chamado, sim. Esse é o chamado de todo filho e filha de Deus. Serem cristãos verdadeiros, a ponto de pessoas serem tocadas pela unção que sai de você, pela cura que sai de você, pelo amor que sai de você, pela graça que sai de você. Para 2026, a minha sugestão para nós, que foi o que o Senhor falou comigo nesse tempo, se nós queremos viver esse algo novo, para 2026, mais do que isso, viver esse novo tempo com o Senhor, nós primeiro não podemos defraudar o lugar do secreto. Nós precisamos buscar uma vida de devoção a Deus, se despindo de nós mesmos. Nós precisamos dar crédito a uma visão impossível, mas que ela foi dada e autorizada por Deus. Peça ao Senhor, Pai, qual que é a sua visão impossível, mas autorizada pelo Senhor? Porque o que o Senhor assina, o Senhor provê. E eu não estou falando de dinheiro. Nós não podemos nos submeter, nós precisamos nos submeter aos processos de gestação da palavra de Deus e derrubar os altares idólatras no nosso coração. E por último, nós precisamos permanecer fiéis, apesar das turbulências, apesar dos desertos, apesar da doença, apesar do conflito. Queridos, se essa palavra falou com vocês, gostaria de pedir para você ficar de pé, porque eu quero orar por todos nós aqui. Se você puder, feche os seus olhos agora. Eu estou falando aqui nessa noite, mas o Espírito de Deus também está. Senhor, Espírito Santo de Deus, se manifesta em nosso meio aqui, Deus. Se você pode, abre as suas mãos agora para receber do Senhor algo novo. Eu quero dizer que você tem liberdade para estar na presença de Deus agora. Você tem liberdade para você só ser uma filha e um filho muito amado.
liberdade para se derramar diante do Senhor e falar: Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração agora, ministra algo novo, vem com uma novidade de vida sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Deus, e derrama a sua porção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti o nosso coração, nós queremos entregar a Ti os nossos olhos para Te ver, nós queremos entregar a Ti os nossos ouvidos para Te ouvir. Espírito Santo de Deus, que toda voz de confusão seja cessada agora, em nome de Jesus. Que toda mentira, Deus, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que toda identidade corrompida seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que toda raiz de amargura seja retirada agora, em nome de Jesus. Que toda raiz de rejeição seja retirada agora, em nome de Jesus. Que toda raiz de orfandade seja retirada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ministra os corações nesse momento, Pai. Ministra os corações, ministra a identidade, ministra o seu amor, ministra o seu perdão, ministra a sua verdade, ministra a sua vontade. Espírito Santo de Deus, isso não é sobre 2026, é sobre viver aquilo que o Senhor planejou para nós desde antes do nosso nascimento. É sobre permitir que o Senhor nos dê um molde, que o Senhor nos forme. Ai, Espírito Santo de Deus, traz o nosso coração de volta, traz o nosso coração de volta, quebra o nosso orgulho, quebra essa rascadura que nos impede de te acessar. Espírito Santo de Deus, faz cessar o ativismo, Deus, faz cessar, Deus, todo o empecilho, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, altares restaurados, em nome de Jesus, altares da oração, Deus, o nosso coração restaurado para te adorar livremente, para ser moldado pelo Senhor, para ser transformado pelo Senhor. Nós acreditamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. O seu amor não é um amor qualquer, é um amor de cruz, é um amor que foi derramado, é um amor que foi crucificado, é um amor que curou, é um amor que perdoou. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Vem com a sua presença aqui. Nós queremos entregar a Ti os nossos ídolos, Deus. Quebra, Deus, quebra, Espírito Santo de Deus. Quebra tudo aquilo que tem roubado a devoção da sua igreja, Deus. Espírito Santo de Deus, nos capacita para viver um novo tempo. Faz de nós, Deus, como um remanescente fiel. Faz de nós, Deus, como um povo que permanece fiel. Um povo que descansa no Senhor, descansa na sua soberania, descansa na sua provisão. Eu não estou falando só de provisão financeira, eu estou falando de uma provisão de amor, uma provisão de identidade, uma provisão de perdão. Espírito Santo de Deus, ministra no coração dos seus filhos esse descanso separado para o teu povo, que também é adoração. Espírito Santo de Deus, nos dá uma nova mente, Deus, assim como diz em Romanos 12. Senhor, muda a nossa mente, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te adorar com entendimento. Nós não queremos te adorar pelo que fazemos, nós queremos te adorar por quem é. Nós queremos te adorar, Deus, entendendo o quanto isso impacta as nossas vidas, Deus. Senhor, nos alinha, nos move e nos direciona, Pai, para que nós possamos, Deus, ser um povo que faz parte daquilo que o Senhor está fazendo na história do mundo, na história da humanidade, Deus. Nós não queremos, Deus, ser pessoas que vão chegar aos céus e dizer para Ti: mas em Seu nome curamos, em Seu nome expulsamos demônios, em Seu nome servimos na igreja todos os dias. E o Senhor vai virar e falar para nós: se afaste de mim, porque você faz o mal e eu não te conheço. Muda o nosso coração, Deus, para nós fazermos tudo no amor, a ponto de nós chegarmos no céu e simplesmente o Senhor dizer: seja bem-vindo, filho meu. Nós queremos te conhecer, Deus. Nós queremos te honrar e te amar com tudo que fazemos. Faz em nós, faz através de nós e faz para muito além de nós, Pai.